Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Está entrando no ar o programa Vivendo um Novo Tempo. Eu sou o pastor Oséias, sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Valença, Campo de Queimados, Ministério de Madureira. Todos os dias, neste mesmo horário e neste mesmo canal, estamos aqui com uma poderosa palavra de Deus para o teu coração. Quero lhe pedir também para nos acompanhar em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no nosso canal no YouTube. Também você pode baixar no teu celular o aplicativo personalizado da nossa igreja, AD Valença. Anota aí para você não esquecer, AD Valença. E por ali você pode acompanhar toda a programação da nossa igreja e todos os dias receber um conteúdo para a edificação da sua vida. Eu quero convidar você para compartilhar comigo uma porção da palavra de Deus nesta manhã, que está registrada nos Salmos de número 124. Salmos de número 124 diz assim: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando na sua ira acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. A mensagem que eu quero vos trazer nesta manhã, ela fala da importância da presença de Jesus na nossa vida. Já parou para pensar se não fosse Jesus? Todos os milagres operados por Jesus na vida das pessoas em seu ministério, caso não fossem realizados, aquelas pessoas morreriam com aqueles problemas. Se não fosse Jesus, morreriam com aquelas enfermidades. Se não fosse Jesus, a mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos sofria com aquela enfermidade, 12 anos sofrendo, 12 anos sangrando, gastou tudo o que tinha e ia de mal a pior. No seu testemunho, ela sempre dizia: se não fosse Jesus, eu teria morrido. Ele fez a diferença na minha vida. Já parou para pensar se não fosse Jesus na vida e na história do paralítico do tanque chamado Betesda? 38 anos deitado em uma cama esperando a cura. 38 anos sem poder andar, sendo carregado e dependendo dos outros. 38 anos de sofrimento, decepções e frustrações. 38 anos acreditando que supostamente um anjo descia do céu e movia as águas, e o primeiro que ali descesse era curado, mas segundo ele, sempre que ia, descia outro em sua frente. Em seu testemunho após a cura, ele sempre dizia: se não fosse Jesus, se Jesus não passasse por ali, certamente eu ainda estaria sobre a cama. Ele fez a diferença na minha vida. Se não fosse Jesus na vida de Lázaro, Lázaro estava morto há 4 dias. Quando Jesus chegou em Betânia, mandou que tirassem a pedra do sepulcro e o chamou para fora. Lázaro ressuscitou depois de estar morto há 4 dias.
No testemunho de Lázaro após a sua ressurreição, ele sempre dizia: se não fosse Jesus, o meu caso já estava encerrado, eu estava morto e enterrado. Se não fosse Jesus, se Jesus não estivesse vindo a Betânia, jamais eu teria saído daquele túmulo. Ele fez a diferença na minha vida. Preste atenção, se não fosse Jesus, o cego de Jericó continuaria cego. A viúva de Naim teria enterrado seu filho. Jairo perderia para sempre a sua filha. Se não fosse Jesus, os 10 leprosos morreriam de lepra. Lázaro continuaria morto e o casamento em Caná da Galileia seria marcado para sempre por uma grande tragédia, a falta do vinho. Se não fosse Jesus, os discípulos teriam morrido em meio àquela violenta tempestade no mar da Galileia. Se não fosse Jesus, a mulher pecadora teria sido apedrejada. E se não fosse Jesus, o ladrão da cruz teria ido para o inferno. Já parou para pensar, se não fosse Jesus? O que seria da sua vida? O que seria do seu casamento? O que teria acontecido com seu filho? Como estaria a sua família? Se não fosse Jesus, como seria aquela enfermidade incurável, aquele acidente, aquela época de desemprego, aquele tempo de crise que você atravessou? Se não fosse Jesus, talvez você já teria morrido, talvez você estaria em cima de uma cama, inválido, talvez você teria passado fome, frio, talvez você teria ficado na rua da amargura, talvez você teria perdido seu filho. Se não fosse Jesus, quem fez e quem faz a diferença na nossa vida é Jesus. Se tudo que você tem é Ele, então você tem tudo o que precisa. Eu me lembro de uma história que eu ouvi de um jovem que estava saindo da faculdade, um jovem muito rico, bem-sucedido, e no campus da faculdade ele estava indo para o estacionamento e ele percebeu que estava sendo seguido por 2 bandidos. Percebendo o perigo que estava correndo, ele pensou: vou acelerar os passos, porque se eu entrar dentro do meu carro, eu estarei protegido, porque o meu carro é blindado. Mas a história diz que antes de abrir a porta do carro, de pé do lado do carro, ele foi alvejado por uma bala e quase perdeu a vida. Depois de curado e restaurado, ele reafirmou: o meu carro não me pôde proteger. Se não fosse Jesus, eu teria morrido. É Jesus quem faz a diferença na nossa vida. Se não fosse Jesus na minha vida, o câncer teria me matado há muito tempo. Em todos os meus testemunhos eu sempre digo: se não fosse Jesus, eu já teria morrido há muito tempo pelo câncer. Ele fez a diferença na minha vida. Com respeito a você, a sua casa e a sua família, eu não sei o que você está pensando ou projetando para a sua vida, mas eu posso lhe garantir, porque a Bíblia diz, os profetas também disseram, os apóstolos também afirmaram, e eu também digo pela experiência de mais de 20 anos de ministério pastoral: não existe vida sem Ele, não existe construção sem Ele, não existe segurança sem Ele, não existe cura sem Ele, não existe saída sem Ele.
Não existe verdadeira prosperidade sem Ele. Não existe paz sem Ele. Não existe estabilidade familiar sem Ele. Não existe sucesso sem Ele. Se Ele não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Ele não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Eu repito e reafirmo para você nesta manhã, como diz o hino, sem Jesus não dá. Não adianta nem tentar, porque você não vai conseguir. Sem Jesus não dá. Não adianta nem tentar. Se não fosse Jesus, certamente eu não estaria aqui falando para você. E certamente você também não estaria aí do outro lado me ouvindo. Aonde você estiver, feche os teus olhos, porque eu quero orar pela sua vida. Pai de eterna bondade, misericórdia, compaixão e amor, Deus Todo-Poderoso, Jesus disse exatamente assim: sem mim nada podereis fazer. Quando a gente olha para a nossa vida em especial, a nossa vida particular, a gente percebe de forma muito clara que se não fosse Jesus, quantas tragédias teriam acontecido na nossa vida? Nós não temos nenhuma dúvida de que se chegamos até aqui, chegamos por causa de Jesus. É por causa de Jesus que temos uma casa, é por causa de Jesus que temos uma família, é por causa de Jesus que nos vestimos, é por causa de Jesus que trabalhamos, é por causa de Jesus que temos saúde. Todas as coisas boas que acontecem na nossa vida é por causa de Jesus. Nós não temos nenhuma dúvida. E não ousaremos viver sem a presença de Jesus. Não ousaremos viver. Por isso, nesta manhã, eu quero orar por todos os nossos ouvintes que nos acompanham todos os dias pelas nossas redes sociais. Eu quero orar pela vida de cada um deles e declarar que em 2024 não daremos um único passo sequer sem a direção de Jesus. Não emitiremos nenhuma palavra sequer sem a direção de Jesus. Eu quero declarar que no ano de 2024, toda a coordenação da nossa vida, todo o governo da nossa vida será de Jesus. Porque quando Jesus está, a vitória é garantida em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado para todo sempre. Muito obrigado pela sua companhia, a companhia de todos os dias. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu termino dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor esteja na tua frente para abrir os teus caminhos. Que o Senhor esteja do teu lado para te apoiar. Que o Senhor esteja atrás de ti para te guardar dos inimigos. E que o Senhor esteja acima de ti para te abençoar. Que assim te abençoe o misericordioso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, todos os dias da sua vida. Se você crê e recebe esta palavra, diga comigo, amém.